Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E eu estou de volta aqui com mais um vídeo sobre a técnica do tricô tubular. Dessa vez a proposta é responder algumas dúvidas das amigas que deixaram comentário, né? A Ilka, a Beatriz, a Neuza, a Fiorine, a Lília. Algumas dúvidas que elas ficaram sobre o tricô tubular. Então, para o trabalho de hoje, eu utilizei agulhas reta, número 4. Eu usei um fio compatível com o número da agulha, né? É um tex mais ou menos de 347, 357, por aí assim. E uma agulha auxiliar, que na hora de arrematar vocês vão ver como eu uso. Eu coloquei na agulha 26 pontos, lembrando que no tricô tubular a gente tem que colocar um número par de pontos, tá? A forma como você preferir colocar os pontos, dessa vez eu coloquei um pouquinho diferente do outro vídeo, mas também coloquei número par, tá? A gente já começa com 2 pontos na agulha. Agora eu vou encher a agulha até completar os 26 pontos, que é o tanto de pontos que eu usei para esse trabalho aqui. É uma meia para um bebê de 2 aninhos mais ou menos, tá? Você vai calcular aí para o seu trabalho, de acordo com a agulha que você vai usar, o fio que você vai usar, a quantidade de pontos que você vai precisar. A minha proposta aqui não é fazer a meia com vocês, mas tirar algumas dúvidas a respeito da técnica, tá? Pronto, os 26 pontos já estão na agulha, tá? Confere aí que tem que ser um número par de pontos. E estando tudo ok, nós vamos começar então a tecer. Lembrando que nós estamos tecendo uma peça no tricô tubular com o início fechado, tá? Como é uma meia, então a ponta do pé já vai estar fechada. Nós vamos começar tecendo o primeiro ponto e passando o segundo ponto sem tecer. Essa é a técnica tubular. Tece um, passa um, sem tecer. Tece um, passa o outro sem tecer. Eu estou fazendo o trabalho pelo lado avesso, então eu estou tecendo em tricô. Passa um sem fazer e assim eu vou continuar até o final, tá? No primeiro vídeo que eu postei a respeito do tricô tubular, teve algumas pessoas que deixaram uns comentários, uma dizendo que não conseguiu aprender, que era para a pessoa procurar outro vídeo, que não conseguia aprender nada, mas só reforçando aqui, aquele primeiro vídeo foi feito para pessoas que já entendiam, né, já tinham uma noção prévia sobre tricô e sobre tricô tubular, tá? Então quem é iniciante realmente não vai conseguir aprender, mas aqui também é um vídeo para quem já tem noção, tá? Então, eu começo tecendo o primeiro ponto e passando o segundo sem fazer. Então, como são números pares, o último ponto vai ficar sem tecer. Agora, eu vou virar para tecer o outro lado e agora sim eu teço o primeiro ponto e vou passar o segundo sem tecer, porque ele já foi tecido do lado de lá. Então, assim eu tô tecendo o outro lado do trabalho, no meu caso aqui uma meia, tá? O ponto que eu passo sem fazer aqui, ele já foi tecido do lado de lá. E eu vou continuar assim até o comprimento que eu desejo para minha meia, para o meu gorro, para minha bolsa, seja lá o que eu estiver fazendo. Nesse meu caso aqui, eu teci por 37 carreiras, tá? Desse jeito, tudo em ponto tricô, tá? Eu tô com a minha ajudante aqui conversando aqui do lado, minha ajudante tem 2 aninhos. E aí eu vou tecendo assim até completar o tamanho que eu preciso, tá? Agora virando pro outro lado, nós vamos continuar a mesma sequência.
tecer o primeiro ponto em ponto tricô, o segundo passa sem tecer, até completar as 37 carreiras ou a altura aí do trabalho que você for fazer, tá bom? Eu vou tecer aqui e volto com vocês para a gente iniciar a gaita, tá? É só essa aqui a sequência. Não vou ficar aqui muito tempo no vídeo, porque senão vai ficar um vídeo bem grande, tá? Então, eu volto aqui com vocês, tá? Tecendo aí. Eu volto então agora já com as 37 carreiras tecidas e nós vamos começar então agora a gaita, ó. Já tem um pé da meia já tecida, já com a gaita, e agora vamos para essa outra parte aqui. Se eu não me engano, foi a Ilka que pediu orientação de como terminar o trabalho com uma gaita, tá? Ó, eu vou tecer o primeiro ponto em tricô, que é desse lado do trabalho, do lado que tá virado para mim. Então, eu vou tecer o primeiro ponto em tricô, ajeitar aqui, é o primeiro em tricô. O segundo, eu vou passar sem fazer, que é do lado de lá. Agora, terço o terceiro ponto em meia. Eu tô fazendo barrinha um por um, tá? Um tricô e uma meia. E aí, eu vou fazer essa sequência. Um tricô, um sem fazer, um ponto meia. Um tricô, um sem fazer, um tricô, um sem fazer, um ponto meia. E vou assim até o final. Teço um ponto em tricô, passo um sem fazer, teço um em meia, passo sem fazer, um tricô, um sem tecer, um em meia, e assim até completar os 26 pontos, tá? Para essa parte da barra, eu teci 13 carreiras. Eu conto só de um lado, tá? Agora eu viro, continuando essa carreira. Eu vou começar agora com ponto meia. Passo um sem fazer, um ponto tricô. Passo um sem fazer, um ponto meia. Passo um sem fazer, um ponto tricô. E é essa repetição até o final da carreira, tá? Então, nós vamos repetir nessa sequência até completar 13 carreiras, tá? Eu conto assim, ó, só de um lado, 13 carreiras no ponto gaita, tá bom? Voltando aqui para concluir o trabalho, repetindo, nessa parte aqui,
eu fiz 37 carreiras em tricô, a gente tá tecendo pelo avesso. Eu fiz 37 carreiras em tricô, no ponto tricô, no tricô tubular, da forma tubular de tricotar. Isso antes da gaita. Antes da gaita tem 37 carreiras em ponto tricô tubular. E depois na gaita eu fiz 13 carreiras. Agora, a parte de tecer a gaita não tem tanto mistério. A gente tece da mesma forma que a gente teceu a parte aqui toda em tricô, só que fazendo aquele revezamento. Um ponto em tricô, passa sem fazer o outro. Um ponto em meia, passa sem fazer o outro. Um ponto em tricô, o outro sem fazer. Um ponto e meia, o outro sem fazer. Ah, mas se eu fizer gaita 2x2, você vai fazer um ponto em tricô, um ponto sem fazer, o outro em tricô, um sem fazer, um ponto e meia, um sem fazer, um outro e meia. A forma de tecer o tubular é que você ora vai tecer o ponto da frente, ora vai passar sem fazer o ponto de trás. Tece o ponto da frente, passa sem fazer o ponto de trás. Mas a variação em tricô e meia você vai seguir de acordo com o tipo de gaita que você vai fazer. Se você vai fazer 1x1 como eu fiz aqui, se você vai fazer 2x2, 2x1, aí fica a seu critério, tá? Aqui eu fiz 13 carreiras de gaita, e agora a gente vai passar para a parte de arrematar. Para arrematar, eu preciso de uma agulha auxiliar, porque agora eu vou separar os pontos da frente dos pontos de trás, tá? Então, um ponto da frente na agulha auxiliar, o outro ponto de trás na outra agulha, tá? Então, a gente vai fazer isso até o final. O ponto da frente e o ponto da parte de trás, tá? Vamos até o final fazendo isso. Frente, trás, frente, trás. Agora a gente vai abrir o tricô, o trabalho, para fazer o arremate dos pontos. Se tem uma outra forma de fazer o arremate, eu não sei, eu faço dessa forma, tá? Separar os pontos. Já te explico porque a do trabalho fica aqui e auxiliar do lado de cá, mas você também pode inverter. Se você tiver todas as agulhas da mesma numeração, você pode usar aqui. Agora, como eu vou arrematar daqui para cá, então eu vou passar, é só virar esse ponto aqui. Essa agulha aqui também é do trabalho. A número 4 foi a que eu usei para tecer a minha meia. Agora é só ajeitar aqui as agulhas e eu vou começar o arremate. Ó, conferindo, ó, como eu sempre falo, vai conferindo para ver se você não pegou um ponto do outro lado, tá? O arremate é daqui para lá. Então, agora eu vou tirar minha agulha auxiliar.
Passar tudo para a agulha do trabalho. E agora eu começo a arrematar, tá? Eu vou arrematar daqui. Pra lá. Arrematar normal. Eu teço um. Passo pra cima dessa. Pego duas juntas, dois pontos juntos, arremato, dois juntos, arremato, tá? Assim até o final, que não tem mistério. Eu vou arrematar e já volto com vocês. Terminei de remalhar aqui os pontos, arrematar, fazer o arremate. Agora eu vou cortar o fio. E agora eu vou fazer o acabamento. Ó, esse aqui foi o último ponto que eu fiz. Eu puxo. Você vai precisar de uma agulha para tapeçaria. Se não tiver, você usa uma agulha de crochê. Agora você vem aqui no primeiro ponto que a gente remalhou, passa por trás dele aqui, ó, as duas perninhas aqui. Você vai fazer a correntinha. Se você reparar direitinho aqui, ó, quando a gente remalha os pontos, quando a gente vai remalhando os pontos, fica uma correntinha, ó. Então, é isso que a gente faz aqui quando a gente dá o acabamento. A gente completa, fecha aqui, ó, fazendo uma correntinha. Agora, é esconder o fio aqui atrás. De forma a dar um acabamento perfeito no seu trabalho. Um nozinho para segurar o fio. E aí você vai passando caprichosamente entre os pontos. Então, vai passando quantas vezes você quiser aqui. Posso fazer mais de uma vez assim, ó. Pronto. Corto o excesso. Lembrando que a gente teceu a meia pelo avesso. Aí depois de fazer o acabamento, a gente vai virá-la pelo direito. Depois você arremata essa ponta do início, tá? Agora a gente vai virar pra frente. Tá aqui nossa meia. Um fiozinho tinha ficado preso. Pronto. Aqui tá a nossa meia, feita no tricô tubular, com início fechado e com gaita, tá? Eu espero que vocês aproveitem essas dicas e façam bastante meinhas aí para vocês, para seus bebês, para suas crianças, para quem você queira presentear. Antes que me perguntem, dá sim para fazer com listas, dá para fazer a gaita de uma cor, essa parte de outra. Tudo que você consegue fazer no tricô reto ou no tricô com agulha circular, você consegue também fazer no tricô tubular, tá? Então é isso. Se puder curtir, compartilhar, você vai me ajudar bastante, tá?
e se inscreva no canal e havendo alguma dúvida e eu puder responder, eu ficarei muito satisfeita em poder ajudar com o meu conhecimento. Tá bom? Obrigada e até a próxima. Fiquem com Deus.